O lado sombrio do Canadá. O país que é o sonho de todo imigrante. Imagine deixar tudo para trás em busca de uma vida melhor. Um país seguro, com oportunidades de trabalho, educação de qualidade e um sistema de saúde universal. Esse é o sonho que atrai milhares de imigrantes para o Canadá todos os anos. Mas e se eu te disser que por trás desse sonho existe uma realidade que poucos contam? O Canadá é um país que inspira sonhos, paisagens deslumbrantes, cidades vibrantes, qualidade de vida e oportunidades para todos. É o destino escolhido por milhares de imigrantes todos os anos em busca de um futuro melhor. Mas, como em qualquer lugar do mundo, nem tudo é perfeito. Por trás da imagem de país ideal, há desafios, contradições e realidades que muitas vezes ficam escondidas. Hoje, vamos explorar o lado negro do Canadá. Aqueles aspectos que raramente aparecem nos cartões postais ou nos vídeos de propaganda. Desde a crise no sistema de saúde até os desafios da imigração, passando pela pobreza e desigualdades sociais, este vídeo vai mostrar uma visão mais completa e realista do que é viver no Canadá. Prepare-se, porque nem tudo é gelo e auroras boreais. Número 1. Dados geográficos. O Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, localizado na América do Norte. Faz fronteira ao sul com os Estados Unidos, formando a mais longa fronteira terrestre do planeta. A oeste é banhado pelo Oceano Pacífico, ao leste pelo Oceano Atlântico e ao norte pelo Oceano Ártico. Essa vasta geografia confere ao país uma diversidade impressionante de paisagens e climas, além de uma posição estratégica para o comércio e a economia global. Explorar o território canadense é descobrir uma imensa variedade de cenários naturais. No leste, as províncias marítimas, como Nova Escócia e Terra Nova e Labrador, são marcadas por costas recortadas, falésias dramáticas e vilarejos pesqueiros históricos. Essa região tem forte influência cultural europeia e um clima temperado, com verões amenos e invernos rigorosos. No centro, a paisagem se transforma em vastas planícies e pradarias, onde cidades como Winnipeg e Calgary prosperam em meio a terras férteis, essenciais para a produção agrícola do país. Mais a oeste, a Cordilheira das Rochosas domina o cenário, com picos cobertos de neve, lagos cristalinos e parques nacionais de tirar o fôlego. Essa região atrai amantes da natureza e esportes ao ar livre durante todo o ano. Ao norte, o Ártico canadense se estende por uma imensidão de tundra e gelo, lar de comunidades indígenas, ursos polares e paisagens extremas que oferecem uma beleza selvagem e intocada. As estações do ano no Canadá trazem mudanças dramáticas à paisagem. O inverno cobre grande parte do país com neve espessa, tornando cidades como Montreal e Ottawa verdadeiros cartões postais gelados. A primavera traz o florescimento das cerejeiras em Vancouver e o renascimento dos parques e florestas. No verão, as praias do Atlântico e os lagos do interior se tornam destinos populares, enquanto as cidades ganham vida com festivais culturais. Já o outono pinta as florestas com tons vibrantes de vermelho, laranja e dourado, criando um espetáculo natural inesquecível, especialmente na região de Ontário e Quebec. Número 2. História e transformações. A história do Canadá é marcada por transformações profundas, mas também por conflitos e desigualdades. Antes da chegada dos europeus, o território era habitado por povos indígenas, como os Inuit, Métis e as Primeiras Nações. Com a colonização francesa e britânica, esses povos foram marginalizados, perdendo suas terras e cultura em um processo que deixou marcas até hoje. No século XIX, o Canadá se tornou um domínio britânico, e a construção da ferrovia transcontinental foi um marco para a unificação do país. No entanto, essa obra foi feita em grande parte com mão de obra imigrante chinesa, que enfrentou condições desumanas e discriminação. Esse é um dos capítulos sombrios da história canadense, que só recentemente começou a ser reconhecido e reparado. No século XX, o Canadá se consolidou como uma nação desenvolvida,
com um sistema de bem-estar social robusto e uma economia estável. Porém, o país ainda lida com o legado do colonialismo, especialmente em relação aos povos indígenas. Escândalos como o das escolas residenciais, onde crianças indígenas foram forçadas a abandonar sua cultura e sofreram abusos, ainda ecoam na sociedade canadense. Hoje, o Canadá é visto como um exemplo de multiculturalismo, mas a realidade é mais complexa. Apesar dos avanços, questões como racismo, desigualdade social e a luta por direitos indígenas continuam presentes. Número 3. A pobreza no Canadá. O Canadá é normalmente visto como um modelo de qualidade de vida, um país de sonhos e oportunidades. Mas por incrível que pareça, mesmo aqui a pobreza é uma realidade que pouco se fala na mídia tradicional. Atrás dos arranha-céus de Toronto, dos bairros sofisticados de Vancouver e da reputação de um dos países mais desenvolvidos do mundo, existe uma parcela significativa da população vivendo no limite da sobrevivência. Atualmente, 1 em cada 5 adultos solteiros no Canadá vive na pobreza. São pessoas que enfrentam dificuldades para se alimentar, pagar o aluguel e cobrir despesas básicas. A renda média anual desse grupo é de apenas $11.700, menos da metade do necessário para um padrão de vida minimamente digno. Muitos deles trabalham, mas em empregos temporários ou de meio período, sem estabilidade e sem benefícios, o que os impede de sair desse ciclo de precariedade. A insegurança alimentar é uma das facetas mais cruéis dessa realidade. Para essas pessoas, não se trata de escolher entre um alimento mais caro ou mais barato, mas sim de decidir entre comprar comida ou pagar as contas. Segundo estudos, 38% das famílias que enfrentam insegurança alimentar no Canadá são compostas por adultos solteiros de baixa renda. Essa luta diária para se alimentar adequadamente impacta a saúde e o bem-estar, aumentando os casos de problemas nutricionais e doenças relacionadas à má alimentação. A crise habitacional agrava ainda mais a situação. O preço dos aluguéis disparou nas principais cidades canadenses, tornando a moradia inacessível para uma grande parte da população. Quase metade dos adultos solteiros vive em condições inadequadas ou com um custo habitacional que consome a maior parte de sua renda. Para muitos, a única alternativa são os abrigos para sem-teto, onde 81% dos usuários são justamente adultos solteiros de baixa renda. As ruas das grandes cidades estão cada vez mais cheias de barracas, sinalizando um problema que não pode mais ser ignorado. Essa realidade dos moradores de rua no Canadá é um reflexo direto da crise habitacional e da desigualdade econômica crescente. Nos últimos anos, o país tem visto um aumento expressivo na população sem teto, principalmente em cidades como Toronto, Vancouver e Montreal, onde os preços dos aluguéis dispararam e a oferta de moradias acessíveis não acompanha a demanda. A população em situação de rua no Canadá é diversa, incluindo pessoas que perderam seus empregos, sofrem com problemas de saúde mental, dependência química ou simplesmente não conseguem pagar o alto custo de vida. Em cidades como Vancouver, por exemplo, a crise dos opioides tornou-se um fator agravante, com muitas pessoas vivendo nas ruas enquanto lutam contra o vício em fentanil e outras drogas potentes. Os abrigos públicos são uma alternativa temporária para muitos, mas a superlotação e as condições precárias fazem com que alguns prefiram dormir ao relento. Durante o inverno rigoroso, essa escolha pode ser fatal. Para enfrentar o frio extremo, muitos recorrem a metrôs, centros comunitários e até caixas eletrônicos para se abrigar. O governo canadense e organizações sem fins lucrativos implementam programas de assistência, mas os recursos são insuficientes diante da escala do problema. Outro ponto crítico é a população indígena desproporcionalmente afetada pela falta de moradia. Apesar de representar cerca de 5% da população do país, os indígenas correspondem a mais de 30% das pessoas sem teto em algumas cidades. O legado do colonialismo, combinado com dificuldades econômicas e sociais, contribui para essa estatística alarmante. Número 4. O Canadá, um país de imigrantes.
O Canadá é conhecido mundialmente por suas políticas de imigração abertas e por ser um dos países mais acolhedores para imigrantes, com mais de 8 milhões e 300 mil imigrantes, representando cerca de 23% da população total. O país se orgulha de sua diversidade cultural e de sua longa história de acolhimento a refugiados e imigrantes. No entanto, por trás dessa imagem positiva, há um lado obscuro que muitas vezes não é discutido. O sistema de imigração canadense, embora elogiado, enfrenta críticas significativas por sua complexidade, longos tempos de espera e práticas que, em muitos casos, deixam imigrantes vulneráveis à exploração e à precariedade. Um dos maiores problemas enfrentados por imigrantes são os longos tempos de espera para a aprovação de vistos e processos de residência. De acordo com dados de 2023, o tempo médio de processamento para um visto de residência permanente pode variar de 20 a 24 meses, dependendo da categoria de imigração. Para vistos temporários, como os de trabalho ou estudo, a espera pode levar de 3 a 6 meses, mas em alguns casos, especialmente após a pandemia, esses prazos se estenderam ainda mais. Essa demora não apenas desanima candidatos, mas também pode levar a situações precárias. Muitos imigrantes chegam ao Canadá com vistos temporários e, enquanto aguardam a aprovação da residência permanente, enfrentam incertezas quanto ao futuro. Além disso, a burocracia excessiva e a falta de transparência no processo são fontes frequentes de frustração, dificultando a integração efetiva desses indivíduos na sociedade canadense. O Programa de Trabalhadores Temporários Estrangeiros é outra faceta problemática do sistema de imigração. Embora seja uma porta de entrada para milhares de pessoas todos os anos, ele tem sido criticado por criar condições que facilitam a exploração. Segundo um relatório de 2023 da Canadian Council for Refugees, muitos trabalhadores temporários enfrentam abusos, como pagamento abaixo do salário mínimo, jornadas exaustivas e más condições de trabalho. Um dos casos mais emblemáticos ocorre no setor agrícola, onde trabalhadores temporários, muitos deles vindos do México e do Caribe, são frequentemente submetidos a condições precárias próximas à escravidão. Em 2022, a Canadian Broadcasting Corporation News revelou que mais de 1.200 trabalhadores agrícolas foram resgatados de situações de exploração em Ontário e Colômbia Britânica. Mas especialistas acreditam que esse número seja apenas a ponta do iceberg. Além disso, o sistema de vínculo empregatício exclusivo faz com que muitos trabalhadores dependam de um único empregador para manter seu status legal no país. Isso os deixa vulneráveis a abusos, já que denunciar más condições pode resultar em deportação. Essa realidade é ainda mais preocupante quando consideramos que muitos imigrantes, incluindo brasileiros, acabam em empregos braçais e de baixa remuneração, como serviços de limpeza, entregador de comida e construção civil, mesmo possuindo qualificações profissionais em áreas como medicina, engenharia e direito. A desvalorização das qualificações profissionais de imigrantes é um problema sério e recorrente. Muitos chegam ao Canadá com diplomas e experiência em áreas técnicas, mas enfrentam dificuldades para validar suas credenciais e encontrar empregos em suas áreas de atuação. Um estudo de 2023 da Conference Board of Canada mostrou que 40% dos imigrantes qualificados trabalham em empregos que não exigem sua formação, muitas vezes em posições de baixa remuneração. Estima-se que o país deixe de ganhar bilhões de dólares anualmente devido à falta de integração adequada desses profissionais. Enquanto isso, os imigrantes enfrentam dificuldades para alcançar a estabilidade financeira, especialmente em um contexto de alto custo de vida e crise habitacional. O custo de vida no Canadá é um dos maiores obstáculos para a integração de imigrantes. Em cidades como Toronto, Vancouver e Montreal, os preços de aluguel e moradia atingiram níveis exorbitantes. Em Toronto, por exemplo, o aluguel médio de um apartamento de 2 quartos atingiu 3.324 dólares canadenses por mês em 2023, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, tornando a propriedade de uma casa
um sonho distante para muitos canadenses e imigrantes. Essa situação precária afeta diretamente a qualidade de vida e a capacidade dos imigrantes de se estabelecerem no país. Embora o Canadá seja amplamente considerado um dos países mais seguros do mundo, a violência tem apresentado um aumento preocupante em algumas das suas maiores cidades. Toronto, por exemplo, registrou 69 homicídios em 2022, resultando em uma taxa de 1,09 homicídios por 100 mil habitantes. Apesar de essa taxa ser considerada baixa em comparação com cidades como São Paulo, o aumento da violência armada e os incidentes no transporte público são motivos de preocupação. Em 2022, foram registrados 1.068 incidentes violentos no transporte público de Toronto, um aumento significativo em comparação com os 669 casos de 2019. Um dos episódios mais chocantes foi o assassinato de um jovem brasileiro de apenas 16 anos, esfaqueado em uma estação de metrô em março de 2023. Esses casos destacam a necessidade de políticas públicas mais eficazes para garantir a segurança de todos os residentes, incluindo os imigrantes. Número 5. Desafios do sistema de saúde no Canadá. Se você está planejando se mudar para o Canadá, é essencial estar preparado para os desafios do sistema de saúde do país. Embora o Canadá seja conhecido por seu Medicare, um sistema público de saúde que oferece cobertura universal, a realidade pode ser bem diferente do que muitos esperam. Antes de embarcar, certifique-se de realizar todos os seus exames médicos, fazer testes preventivos e estocar seus medicamentos essenciais. Porque, uma vez no Canadá, você pode enfrentar longas esperas para acessar serviços médicos. Um dos maiores problemas do sistema de saúde canadense é o tempo de espera para consultas e tratamentos. De acordo com um relatório de 2023 do Fraser Institute, o tempo médio de espera entre a indicação de um especialista e o tratamento no Canadá é de 27 semanas, o mais longo desde que o Instituto começou a medir esses dados. Em províncias como Nova Scotia e Newfoundland and Labrador, essa espera pode chegar a 40 semanas ou mais. Para imigrantes, essa situação pode ser ainda mais complicada. Muitos recém-chegados não têm acesso imediato no Medicare, pois algumas províncias exigem um período de espera de até 3 meses após a chegada para que o seguro-saúde público comece a valer. Durante esse período, os imigrantes precisam contar com seguros privados ou pagar do próprio bolso por qualquer atendimento médico. Outro desafio significativo é a escassez de profissionais de saúde. Segundo dados da Canadian Medical Association, mais de 6 milhões de canadenses não têm um médico de família, o que os obriga a depender de clínicas de atendimento rápido ou emergências hospitalares para cuidados básicos. Essa falta de acesso a médicos de família é particularmente crítica em áreas rurais e remotas, onde a densidade populacional é baixa e os serviços de saúde são limitados. Embora o Medicare cubra consultas médicas e internações hospitalares, ele não inclui medicamentos prescritos, cuidados dentários, oftalmológicos ou fisioterapia. Isso significa que muitos canadenses e imigrantes precisam pagar do próprio bolso ou contar com seguros privados para cobrir esses custos. Um estudo de 2023 da Canadian Institute for Health Information revelou que os canadenses gastam, em média, $1.200 canadenses por ano com medicamentos prescritos, um valor que pode ser proibitivo para famílias de baixa renda. Para imigrantes, essa situação pode ser ainda mais difícil, especialmente se eles dependem de medicamentos específicos que não estão disponíveis ou são caros no Canadá. Muitos descobrem que precisam importar seus remédios ou encontrar alternativas locais, o que pode levar tempo e exigir ajustes no tratamento. Dada a complexidade do sistema de saúde canadense, a melhor estratégia é a prevenção. Antes de se mudar, faça um check-up completo, incluindo exames de rotina, vacinas e testes preventivos. Se você toma medicamentos regularmente, traga um estoque suficiente para os primeiros meses e pesquise como obter receitas médicas no Canadá. Além disso,
considere contratar um seguro-saúde privado para cobrir o período de espera pelo Medicare e serviços não incluídos no sistema público. E com isso ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.